Equações logarítmicas. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso por conta da quantidade de exemplos, né? E vamos resolvendo com calma aí. Para resolver as equações, é importante que nós tenhamos em mente a definição, né? Então vamos pegar aqui, ó, log de A na base B igual a C, se somente se nós tivermos que B elevado a C igual a A. Né? E aí nós não podemos nos esquecer de um detalhe aqui, ó. O B ele tem que ser maior do que zero e também tem que ser diferente de um. E A, né, tem que ser maior que zero, certinho? Então, essas considerações elas são importantes aqui na resolução das equações. Nós vamos lidar com as equações, né, da mesma maneira que nós lidamos com as resoluções mais simples de logaritmo, tá? Então, olha aqui o primeiro exemplo, ó. Você tem que 3 é a base, né? E aí eu vou escrever então aqui, ó, que 3 elevado a 4 é igual. Eu disse 3 a base, mas ele se torna a base quando eu escrevo como expoente aqui, né? Mas também do log é chamado base. Ah, 2x menos 1. Tá vendo que aqui não há nenhuma diferença em relação àquilo que nós fizemos até o momento, não é verdade? De resolver logaritmos mais simples, beleza? Bom, então, o que nós temos aqui? Nós temos que resolver essa equação. Ela é uma equação aqui do primeiro grau, apesar de ter uma potência aqui, né, o 3 elevado a 4, mas é a questão de fazer uma conta mesmo, né? Então, o que nós vamos ter aqui, ó, 2x, deixa eu pôr aqui embaixo, para não confundir com a definição ali ao lado, né? Você tem aqui que 2x menos 1 é igual a 3 elevado a 4, tá? E aí você pega esse menos 1, fica mais 1 do outro lado. 2x igual a 3 à quarta mais 1, né? E depois tem que dividir isso por 2. Então, x é igual a 3 à quarta mais 1 sobre 2, tá? Vamos pausar aqui porque há possibilidade de você ter gabaritos dessa maneira, mas também há a possibilidade de ter que resolver o 3 à quarta, né? Então você tem lá, ó, 3 elevado a 2, né? 3 vezes 3, 9. 3 ao cubo, né? Que é o 9 vezes 3, 27. E o 3 à quarta, que é o 27 vezes 3, né? 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 2, 6. E 2 que foi 8. Então dá 81 ali, né? 81 mais 1 sobre 2. Ou 82 sobre 2, que é possível simplificar, resultando em 41 para o valor do x, beleza? Aí, o que eu tinha dito ali que não poderia esquecer das propriedadezinhas, ó. Vamos verificar. O b é maior do que zero? Vamos olhar lá, ó. 3 é maior que zero. É diferente de 1? Também, tá? E aí, você tem aqui, ó, 2x menos 1 deve ser maior do que zero, tá? Não é nesse caso o x que tem que ser maior do que zero, certinho? Então, vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. 2x menos 1 maior do que zero. E aí já já eu faço o link com esse 41, né? Então você tem aqui, ó, que 2x tem que ser maior do que 1, né? O menos 1 fica mais 1 do outro lado. Divide por 2 dos dois lados, nós temos aqui que o x deve ser maior que 1 sobre 2. Isso faz com que a regrinha da definição seja atendida, né? Que o logaritmando seja maior do que zero. Então aqui você repara que, né, nós determinamos que o x deveria ser 41 e ao mesmo tempo para seguir a regrinha aí, o x tem que ser maior do que meio. E 41 é maior do que meio. Então tá ok, é isso mesmo, 41 é o resultado. Mas fazer essa verificação é importante.
Vamos ver o próximo exemplo aqui para você ver, ó. Nesse caso, há uma diferença com o anterior, né? Parece bem parecido aí, né? Bem igual, mas aqui a base agora também é um valor de x, tá? E aí então vai fazer uma diferencinha aí. Mas na hora de calcular não faz diferença nenhuma o método que se aplica, ó. Você vai escrever aqui mesma coisa, repara. X é base, empurro 2 que vira expoente, igual a x mais 6. A diferença para o anterior é que lá nós tínhamos, né, uma equação do primeiro grau, tá? Quando você olha aí 2x menos 1. Agora, nós temos x mais 6, né? Perdão, x ao quadrado, né, menos x menos 6. Por quê? Eu vou passar todos para um lado só. X ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau, vai dar um trabalhinho a mais para resolver. Vamos usar delta e Bhaskara aqui. Tá? Então, delta é b ao quadrado. O b é quem acompanha o x, então é menos 1. B ao quadrado menos 4 vezes a, que é quem acompanha x ao quadrado, não está escrito, então é 1, né? Não tem um número ali, mas na verdade o 1, que está oculto ali, né? Vezes c, que é o termo independente, menos 6, beleza? Então, ó, o menos 1 ao quadrado vai dar 1, esse menos do 4 com menos do 6, né? Fica positivo, né? 6 vezes 4 é 24, mais 24. Portanto, o delta é 25. Beleza, né? Quadrado perfeito aí. Então, para determinar o valor de x, nós temos menos b menos c menos 1, né, que é o b, mais ou menos a raiz do delta, que é 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Se tem dúvida em relação à equação de segundo grau, também tem vídeo aí a respeito, né? Só voltar lá e dar uma olhadinha. Bom, aqui nós vamos ter então, ó, esse menos com menos 1 vai ficar mais 1, mais ou menos raiz de 25, que é 5, e 2 vezes 1 embaixo aí, que é 2. Daqui deriva então x1, que é igual a 1 mais 5 sobre 2, portanto, 6 sobre 2, que é igual a 3, e deriva também x2, né? x2, que é igual a 1 menos o 5 sobre 2, fica 4 sobre 2, que é igual a 2. Bacana. São esses os possíveis valores de x que nós encontramos aí resolvendo o logaritmo, mas vale lembrar que a gente tem que ficar atento às regrinhas aí da definição. Então, ó, quando você olha para a definição, você tem que a base aqui, ó, né, tem que ser maior que zero. Bom, aqui nós temos o 3 aqui é maior que zero. Aqui embaixo, né, acabei me equivocando, ó, aqui nós temos o menos 4, né? 1 menos 5 fica menos 4, então menos 2 aqui como resposta. Então aqui embaixo nós já temos um x negativo. Esse x negativo, né, vai furar a nossa regrinha lá do x da base ter que ser maior que zero. Então esse x aí não convém. Esse nós não vamos utilizar, não pode ser resposta, tá? Deveria ser maior que zero, beleza? É diferente de 1, o 3? O 3 é diferente de 1, tá valendo. E outra coisa que nós temos que pensar aqui, ó, é que o x mais 6 tem que ser maior que zero. Portanto, nós temos aqui que o x tem que ser maior que menos 6. E o 3 é maior que menos 6. Então, o 3 está dentro de todas as regrinhas possíveis aí. Tá? A resposta conjunto solução aí para a equação é o número 3 aqui que nós determinamos para o x. Mais um exemplo.
Agora, de cara aqui, né, nós já temos uma equação do segundo grau ali, né? Mas aqui a base é 2, então fica equilibrado, fica mais tranquilo. Vamos lá, mesma ideia. Vou resolver pela definição, depois vou me ater às condições de existência, né? Então, aqui você vai ter ó, que 2 elevado a 3 é igual a menos x quadrado mais 6x, né? Ajeitando um pouquinho isso daqui, nós temos que né, o 2 elevado a 3, gente, é 8, né? Então, eu já vou pensar que é 8. Então, ó, menos x ao quadrado mais 6x igual a 8. Escrevi espelhado aí, mas dá na mesma, né? Para resolver a equação do segundo grau, nós temos que trazer ela igual a zero. Então, ó, menos x quadrado mais 6x menos 8 igual a zero. E vamos lá, delta. O delta é b ao quadrado, né? Ou seja, 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, acompanhando ali o x ao quadrado, vezes c, que é menos 8. Portanto, nós temos aqui 6 ao quadrado, 36, menos com o menos 4 com o menos 1 fica menos com menos mais, né? 4 vezes 1, 4. E depois esse mais com o menos 8 volta a ser menos. 4 vezes 8, 32. Portanto, nós temos o delta igual a 4. Bacana também. Vamos determinar valores de x. X vai ser igual a menos b, ou seja, menos o 6, né? Mais ou menos a raiz do delta, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Melhorando um pouco o que está escrito, nós temos menos 6, mais ou menos raiz do 4 é 2, e embaixo fica menos 2. Daí nós vamos ter x1 e x2. x1 igual menos 6 mais 2 sobre menos 2. Menos 6 mais 2 fica menos 4 sobre menos 2. Menos com menos mais, 4 sobre 2 dá 2. x2 igual a menos 6. Aí vou usar o sinal de menos agora, né? Menos 2 sobre menos 2. Isso é menos 8 sobre menos 2. Que é igual, menos com menos mais, 8 dividido por 2 fica 4. Então, nós temos essas duas possibilidades, né? O x pode ser 2 ou pode ser 4, mas nós temos que olhar as condições de existência. Uma delas é olhar aqui a nossa base e ver, é maior do que zero? Sim, ela é maior do que zero. É diferente de 1? É diferente de 1, né? 2 é maior que zero, é diferente de 1. A outra condição é olhar o logaritmando, que tem que ser maior que zero. Vamos fazer essa análise aqui na página seguinte, ó. Menos x quadrado mais 6x maior que zero. Então, ó, menos x quadrado mais 6x tem que ser maior do que zero. Aqui você vai ter um pouquinho de trabalho, né? Porque é uma inequação do segundo grau. Vai precisar de fazer o gráfico, olhar onde é maior do que zero, para ver se aqueles números lá se encaixam. Então, para fazer o gráfico, para determinar onde é maior, menor ou igual a zero, nós temos que determinar as raízes da equação, né? E aqui, ó, é como se nós observássemos essa equação aqui, ó. Menos x quadrado mais 6x igual a zero. Né? Aqui não precisa nem de delta e bhaskara, porque ela é incompleta, né? Nós já discutimos isso no vídeo específico também sobre equação do segundo grau. Basta você observar que o x pode ser colocado em evidência. Não lembro o que é isso, não sei, estou com dúvida, né? Não é para você se confundir. Faça delta e bhaskara que vai dar na mesma, tá bom? Então, ó, se eu coloco o x em evidência na primeira parcela da soma, me sobra menos x, né? Porque era menos x quadrado.
Então, ó, se você fizer a multiplicação, ó, x vezes menos x não volta a ser o menos x quadrado? É isso que a gente está olhando, né? Depois, na segunda parcela da soma, quando eu tiro o x de lá, fica só o 6 mais 6. Repara que se eu fizer x vezes 6, vai voltar a ser o 6x que estava lá, né? Isso igual a zero. Então é só outro jeito de escrever. Por quê? Porque daqui eu já consigo concluir de cara duas coisas, ó. Repara que eu tenho x, é um número, né? Eu não sei o valor dele ainda, mas é um número. X multiplicado por outro número, que é x menos 6, né? Também não sei o valor, tá super estranho o jeito de escrever, mas é um número, né? O produto desses dois números tem que dar zero, né? Tá escrito aí. Então, isso leva a gente a acreditar que ou x é zero, o primeiro número é zero, ou barra e, né? O próximo número, o segundo número, ó, x mais 6 é zero. Né? Não entenda mal, né? O menos x mais 6, eu estou olhando para ele como um conjuntão ali, né? Então eu estou olhando para ele como um número só, como se eu já soubesse o valor de x, já fizesse a conta com 6 ali e soubesse quanto vai dar, tá bom? Quando eu falo que é um número. Porque às vezes você olha e tem x e 6 e fala, não, mas não é um número só. Estou olhando já como se fosse uma resposta, tá? É uma técnica para resolver as equações de segundo grau incompleto. Eu insisto, se tiver dúvida, faz com delta e bhaskara que dá na mesma. Né? Então, o que você vai ter? Menos x igual a menos 6, né? Joguei lá do outro lado, multiplica por menos 1 dos dois lados, x igual a 6. O que, que significa? Que o x1 deu 0 e o x2 deu 6, tá? Vamos ficar só atento que esse x que eu estou lhe dando aqui não é o x da página anterior, tá? Viu que eu até separei a página. Veja que a equação também não é a mesma. A equação aqui é menos x mais 6. Né? A equação logarítmica, né, ela tinha essa equação aqui para ser resolvida, ó, que ainda tinha o menos 8, lembra? E aí nós já determinamos, olha, um possível valor aqui é o 2 ou o 4. O que nós estamos fazendo agora é fazendo a validação da condição de existência. Porque, de repente, igual na página anterior, pode ser que o 2 ou o 4 não possa fazer jus ali a, a, aquela condição, tá certo? Então, é isso que nós estamos verificando aqui, aproveitando para relembrar a inequação do segundo grau. O que eu tenho aqui, gente? Ó, o que nós temos aqui? Essa equação do segundo grau tem um gráfico. A concavidade desse gráfico da parábola, né, tá para baixo. E ele vai passar no eixo x ali no 0 e no 6. Né? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que esse aqui seja o eixo. Opa, vamos supor que esse aqui seja o eixo x, ó. Não está ficando muito retinho, mas vai dar para entender. Deixa eu apagar esse outro aqui. Pronto. Vamos supor que seja o eixo x aí. Né? Então, nós temos isso aqui de gráfico, ó. Mais ou menos essa ideia. Aqui nós temos o 0 para o eixo x. Eu não estou fazendo o eixo y porque ele nem nos interessa nesse caso, tá? O gráfico aqui não precisa ficar muito bom. Né? Aí o que, que você vai perceber? Olha, para cá, ó, desse lado aqui, quando o gráfico continua, ele continua para baixo. Né? Então ele assume valores aqui, ó, negativos. Entre o 0 e o 6, ele assume valores positivos. Olha onde está o amarelo do gráfico. Ele está para cima do eixo. São valores positivos. Quando ele continua depois do 6, ele assume valores negativos de novo. E repara o que, que nós queremos. Ó. Nós queremos onde ele é maior que zero, ou seja, onde ele é positivo. Certo? Então, aí só vai servir para a gente esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui, ó. Entre 0 e 6. Qualquer número que tiver entre 0 e 6 vai servir, tá? Vamos voltar. Vamos voltar no nosso slide aqui, ó. O 2 está entre 0 e 6 e o 4 também está entre 0 e 6. Então, ambos fazem parte do conjunto solução. Beleza? 2 e 4.
Fechou? Outra maneira de fazer a verificação aí é pegando esse 2 e esse 4 e substituindo, né, aqui na expressão, no lugar do x. Então, se você coloca o 2 ali no lugar do x, você tem x ao quadrado, né? Ou seja, 2 ao quadrado que é 4. Com sinal de negativo ali fica menos 4. Depois você vai ter mais 6 vezes 2, que é 12. Se você fizer essa continha, né, o menos 4 com o mais 12, fica mais 8. E mais 8 é maior que zero, então está atendendo aí a reivindicação de ser maior que zero. Se você fizer isso para o 4 também, você vai verificar que é maior que zero, tá bom? Então, uma alternativa aí, ao invés aqui de ficar resolvendo aí na equação. Vamos para mais um exemplo. Olha, veja nesse caso que você tem dois logs, né? E aí, repara num caso bem particular aqui, ó. Você tem log na base x de um lado e log na base x do outro lado. Ora, então tá bem igual, né? Se está tão igual assim como eram nas exponenciais, você tem o mesmo log na mesma base, aqui de cara você já conclui que o resto tem que ser igual ali. Então, ó, 3x mais 4, né, tem que ser igual a 4x mais 2 para manter essa igualdade. Então, aqui foi bem imediato, né? Só resolver a equação do primeiro grau. Vou mandar esse 3x para o outro lado, fica menos 3x, né? Esse mandar para o outro lado, vocês sabem que é entre aspas, isso não acontece. E aí, vou trazer também, entre aspas, aí, o 2 para cá, né? Então, vai ficar assim, ó, 4 menos o 2 igual a 4x menos 3x, não é verdade? Você vai ter aqui, ó, 4 menos 2, que fica 2. 4x menos 3x fica só 1x, né? Então, x igual a 2. E x igual a 2 pode ser? Pode, porque ó, aqui você tem que o x tem que ser maior que zero, e x igual a 2 é maior que zero, tem que ser diferente de 1 também, e 2 é diferente de 1. E além disso, se você colocar ali ó, a segunda regrinha, né? 3x mais 4 tem que ser maior que zero. Logo, 3x tem que ser maior que menos 4. X tem que ser maior. Opa, tem que ser. Deixa eu apagar, pus igual, né? Tem que ser maior que menos 4 terços. E 2 é maior que menos 4 terços, não é verdade? Além de que já tinha que ser maior do que zero aqui, não é verdade? Então, beleza, tá valendo, tá vendo? Esse é bem simples e aí pode acontecer isso também, né? Vamos passar para um outro caso parecido com esse. Olha esse aqui, ó. Aqui você tem LN, viu, gente? Aqui que está escrito é LN. LN, só que como observação, ó, LN de A é a mesma coisa que log de A na base E. Esse E é um Ezinho especial, tá? Ele chama E neperiano. Ele é uma constante, beleza? Assim como o π. E é muito comum de ser utilizado, mas as regras que valem aí do ln valem para o log, né? Porque é um tipo de log, é só um nome que se deu. Na verdade, assim como o log sem escrever a base é porque é a base 10, o ln é o log na base e, tá? Então é uma constante, beleza? Mas aqui para resolver, a gente trata como e mesmo, né? E repara nesse caso aqui, ó. A princípio você tem uma subtração. Então você poderia pensar aqui, não sei se você está lembrado, mas que você tem lá assim, ó, log, quando você tem lá log de A dividido por B, você pode escrever isso como log de A menos log de B. Repara que apareceu a mesma ideia, só que com ln. Né? Ou seja, vale para ln também. ln de A sobre B é igual a ln. Deixa eu apagar aqui. ln ó, de A menos ln de B. Tá certo? Então vale também. Né? Mas olha, essa igualdade com zero aqui, ela é interessante porque antes mesmo de aplicar a propriedade, como eu tenho ln, né, tudo igualzinho, assim como no exemplo anterior, eu posso fazer isso aqui, ó,
não vou mudar em nada o que está escrito, olha. ln de x mais 1. Em vez de escrever ele negativo do lado de cá, eu posso escrever ele positivo do lado de lá, não é verdade? Então, ó, igual, assim como, abre aspas aí, você passa um número para o outro lado, não é? O ln também, olha lá, ó. ln de 2x. E aí, antes mesmo de ficar usando propriedade, que às vezes você possa ter pensado em utilizar, você já percebe que aqui você tem ln, ou seja, log na base e. Aqui você tem também log na base e. É o mesmo caso do anterior, que você tinha log na base x dos dois lados, ó. Né? Então, esse aqui, já volto lá para a gente terminar aquele, esse aqui ele poderia ter escrito naquele formato também, ó, log de 3x mais 4 na base x menos log de 4x mais 2 na base x igual a zero. Tá vendo? Poderia estar naquele formato também. Então é só um alerta mesmo, né? Você perceba aí que essa igualdade com zero às vezes pode te beneficiar em atalhar e não usar nenhuma propriedade, tá bom? Vamos voltar lá para terminar, ó. Então, se você tem ln dos dois lados, isso daí implica de cara, né, assim como nós fizemos no outro exemplo, que x mais 1 tem que ser igual ao 2x. Tá? Bom, e aí você, né, pode colocar o x lá do outro lado. Vai ficar aqui 1 igual a 2x menos x. Portanto, 1 igual a x. Então, x é igual a 1. Né? Beleza? E se o x for igual a 1, aqui vai ficar 1 mais 1, que é 2. Né? Então, aqui ó, vai ficar 2. Né? E aqui vai ficar 2 também, tá vendo? E pode ser, né? Pode ser 2, porque é maior que zero. Beleza? Vamos para um último exemplo aqui. Aí para a gente usar uma propriedade mesmo. É para que esse caso é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu não tenho zero do outro lado, ó. E aí, quando eu não tenho zero, eu não posso usar a ideia de, abre aspas, passar para o outro lado, porque não vai ficar igual. Esse 1 vai estar sempre atrapalhando fora do logaritmo. Para eu falar assim que está igualzinho. E como ele vai ficar atrapalhando, então não vai dar certo de eu igualar de cara, né? Aqui eu vou ter que usar propriedade, não vai ter jeito. E aí, que propriedade que você lembra, né? Que soma dois logaritmos aqui, ó. Que aqui você tem a adição, não é verdade? Então, vê se você lembra lá do log de A vezes B, né? De modo que isso aqui era log de A mais log de B. É isso que nós vamos utilizar aí, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó. Tá vendo que tá tudo na mesma base, né? Então, eu posso juntar, ó. Tá 2 e 2 aqui. Então, eu posso escrever que isso daí, ó, é log, né, do produto. Tá na soma, eu estou usando ao contrário a propriedade, ó. Estou vindo da soma para multiplicação, tá? Então, log, eu vou até abrir um colchete aqui, ó, para colocar os parênteses dentro, ó. X menos 1 vezes x menos 2. Fechou o colchete, igual a 1. Por que eu fiz isso tudo? Porque aí eu caio num log só, né? Para usar realmente a ideia de resolução do log. Mas repara que aqui dentro do parênteses, do colchete, dá para mexer um pouquinho, dá para fazer distributiva. Né? Então você tem aqui, ó, x vezes x dando x ao quadrado. Vamos melhorar isso, ó. X ao quadrado. Depois, x vezes menos 2 dando menos 2x. Depois, menos 1 vezes x dando menos x. Depois, menos 1 vezes menos 2 dando mais 2. Correto? Isso tem que ser igual a 1. Dá para juntar esse menos 2x com esse menos x, né? E a gente vai ter que log de x ao quadrado menos 2, perdão, era para juntar, né? Menos 3x mais 2 é igual a 1. Não vou colocar numa página nova, mas repara você que nós caímos na definição, né? A base ali é 2, né? Eu não tô colocando, deveria estar colocando, ó. Senão fica sendo 10, né?
E aí a gente cai na definição para resolver. Vamos adicionar uma folha aqui, ó. Pronto. Vamos repetir esse log. Então fica log na base 2 aqui de x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 1. Certo? Um parênteses aqui para realmente ficar tudo isso aqui, né? E aí vamos usar a definição, ó. Por definição, você pega esse daqui, vira base, né? O 1 vira expoente e repete o outro. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 2 elevado a 1. X ao quadrado, 2 elevado a 1 é 2, né, gente? Então, eu já vou trazer esse 2 pro lado da esquerda aí, né? Abre aspas aí, passar para o outro lado, né? Subtraindo. Então, x menos x ao quadrado menos 3x mais 2 menos 2 e sobrou lá o zero. Então, aqui vai zerar também. E nós vamos ter aqui uma equação de segundo grau incompleta. Ó, x ao quadrado menos 3x igual a zero. Mesma técnica que nós utilizamos anteriormente, que é colocar em evidência. Se você não pegou essa técnica, não se preocupe, utilize delta e bhaskara, tá? Você vai ter aqui, ó, o x que está se repetindo. Na primeira parcela, que era x ao quadrado, quando você tira um deles lá, vai ficar só o x, né? Se você multiplicar aqui de novo, você vai ver que está o x ao quadrado. E na segunda parcela sobra o menos 3, igual a zero. Isso implica que o x1 aqui, ele é zero, ou o x menos 3, que é zero. Aí, nesse caso, x tem que ser igual a mais 3, né? Então, tá aqui nossas duas possibilidades para a resolução aí dessa questão. Só que lembra que nós temos que ver as condições de existência, né? X pode ser zero, segundo esse cálculo, ou x pode ser 3. Mas vamos voltar uma página aqui para ter certeza. Ó. Então, lembra lá ó, que aqui o x menos 1 tem que ser maior que zero e o x menos 2 também tem que ser maior que zero, né? Porque as bases aqui já são maiores que zero, diferente de 1. Então vamos escrever isso daqui, ó. X menos 1 maior que zero, maior que zero. Isso implica, né? Joga mais um dos dois lados, que o x tem que ser maior que 1. E aqui nós então já temos um problema, porque nós determinamos que um deles é zero. Então esse aqui não vale para a nossa solução, certo? E aí vamos olhar o outro lá, ó, x menos 2 tem que ser maior que zero. Ou seja, o x tem que ser maior que 2. Continua não valendo então o primeiro, mas o x2 está valendo aí como 3 é a solução que nós estávamos buscando.